Estudo do seno, cosseno e tangente de um arco trigonométrico, certo? O que é que nós temos? Primeiro, nós temos que as definições de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo são restritivos a ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Menores que 90 graus. Só que a gente vai ter que estudar eles, os ângulos agora maiores que 90 graus, porque o arco trigonométrico ele tem ângulos de 125, 210, 330 e assim sucessivamente. Então, a partir de agora, o círculo trigonométrico e do arco trigonométrico podemos ampliar o conceito de seno, cosseno e tangente, né? Com essa ideia do círculo. Então, digamos aqui, ó, se eu pegar o seno e o cosseno no círculo trigonométrico, primeiro, vamos estudar ele, né, no primeiro quadrante. Lembrando que aqui, ó, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? Então vamos lá, aqui é o ângulo alfa. Do ângulo alfa eu vou traçar um ponto no eixo onde está o A, que vai ser o M, e vou traçar o ponto Q, certo? No caso, teremos o seguinte, primeiro, esse triângulo que deixei em destaque é o ângulo que vai ser utilizado, certo? O triângulo que vai ser utilizado, que vai ser o seno de alfa. Então, ó, o seno de alfa, o que é o seno de alfa? O seno, cadê você? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que quem é o cateto oposto? Ó? É PM. PM. E a hipotenusa é o OP. Daí eu tenho essa definição. Só que eu também tenho que o raio é 1, que lembra que no começo do estudo do arco trigonométrico, da circunferência, na trigonometria, a circunferência, o raio é 1, então o OP é 1. Então eu troco por 1. Então o seno é o PM, certo? O C é o PM. Do mesmo jeito que o cosseno. Quem vai ser o cosseno? Vai ser, o cosseno é o cateto adjacente, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o OM sobre o OP. Só que o OM, a gente repete, e o OP não é o raio, né, não vai ser o raio da circunferência, então fica quem? O OM. Então o cosseno é o OM e o seno é o PM, certo? Então, em outras palavras, o seno será o OQ, a ordenada de P. O que é a ordenada? A ordenada é o eixo Y. É esse eixo aqui onde está o ponto, os pontos P e B. E o cosseno, obviamente, ele vai ter a mesma ideia, só que nas abscissas, que vai ser quem? O OM. Tendo em vista isso, nós vamos passar a ver aqui, ó. Tá vendo essa partezinha azul? É o tamanho do seno. E essa parte em rosa é o tamanho do cosseno, em cima do valor de P. Depende do valor do ângulo, né? Então vamos para frente. Vamos pegar aqui, ó, estudar em particular, né, a tangente agora. Como é a tangente? O que é a tangente? A tangente é uma linha que toca em somente um ponto em determinada figura. Então, coloquei aqui a linha. Então, o alfa, ó, ele vai fazer uma projeção lá na reta que eu coloquei. Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é aqui, ó. E o cateto adjacente é esse aqui. Então, fica o AT dividido pelo OA. Só que o OA não é o raio, então fica 1.
Então o AT é esse tamanho dessa linha, né? Dependendo do ângulo. Daí eu tenho que a tangente vai ser a ordenada de T, né? Da reta T, dessa reta aqui, tá bom? Esse tamanho aqui, ok? Vamos para frente. Então, agora vamos ver os sinais do seno, cosseno e tangente, né? Se o x é uma determinação qualquer de um arco trigonométrico, temos o seguinte, ó. Lembrando, o seno agora é a ordenada e o cosseno é a abscissa. E a tangente vai ser a ordenada daquela reta que está lá fora, que é assim. Agora eu vou trocar. Essa linha vai ser chamada de cosseno, essa linha vai ser chamada de seno e essa linha vai ser chamada de tangente. Aí você lembra algo desse tipo aqui, ó. 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Não foi assim que a gente estudou? Então, eu tenho aqui a circunferência de raio 1. Então, essa parte de cima é tudo positivo, ó. Essa parte de baixo é negativa. Da mesma forma do cosseno, parte positiva e parte negativa. E o que é a tangente, né? A junção dos dois? Então, eu vou botar aqui com um giz diferente, uma cor diferente, verde. Ó. Mais com mais é mais com menos é menos. Isso é a tangente. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Esses em verde serão sinais da tangente, ok? Então vamos observar, vamos botar aqui, ó, certo? Em outras palavras, o seno vai ser positivo, ó, no primeiro e no segundo quadrante. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. E a tangente é positivo, ó, no primeiro e no terceiro quadrante, certo? Vamos fazer exemplos. Primeiro exemplo. Na figura abaixo, o ponto M é extremidade do arco trigonométrico de 30 graus. Está aí. Então, eu quero agora descobrir quem é o cosseno de 30 e o seno de 30. Vamos fazer esse cálculo. Observe. Ó. Primeiro, pelaquela tabela que a gente já estudou no passado, ele é assim, né? Ó, seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60, né? Então é 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3, não é isso? A raiz no 2 e no 3. As duas primeiras linhas divide por 2. E esse por 3. Como é cosseno? Cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1 meio, né? Então vamos lá e colocar. Ó. Só para lembrar, tá? Então, ó, o cosseno, primeiro, observe, esse tamanho aqui dessa seta, ó, esse tamanho dessa seta é igual a raiz de 3 sobre 2. O tamanho dessa seta aqui, ó, ela é 1 meio. Por isso é que o seno e o cosseno de 30, né, eles serão esses valores, certo? Vamos para frente, né? Seno e cosseno dos ângulos, dos arcos notáveis. O que seriam os arcos notáveis? É aqueles que a gente conhece, né? Que seria o 90, 180, 270, 360, não é isso? Vamos pensar ele bem aqui, ó. Né um ponto assim, né? Ó. Né assim? Ó, os pontos, ó. Esses pontos que eu quero. Vamos pensar, essa linha é a linha do cosseno, essa linha é a linha do seno, não é assim? Né, o XY, só que quem é o X? É o cosseno. Quem é o Y? É o seno. Então, o primeiro vai representar o cosseno e o segundo vai representar o seno. Esse ponto aqui, que ponto é esse? Vai ser o 1, 0. Esse ponto aqui é o 0, 1. Esse ponto aqui vai ser o menos 1,
menos 1, deixa eu botar direitinho que ficou feio pra caramba, né? Vai ser esse ponto aqui, ó, menos 1 e 0, e esse ponto vai ser 0 e menos 1. Observe que eles são pontos, só que o primeiro representa quem? O cosseno. E o segundo, o seno, certo? Então aí eu tenho essa ideia aqui, ó. Cosseno, seno. Cosseno, seno. Cosseno, seno. Cosseno, seno. Significa o quê? Quando o ângulo for 90, o cosseno é quanto? 0. E o seno é quanto? 1. Quando o ângulo for 0, o cosseno é quanto? 1. E o seno é quanto? 0. Se o ângulo for 270, o cosseno é quanto? 0. E o seno? Menos 1. E se o cosseno for 180, desculpe, o cosseno é quanto? Menos 1. E o seno? 0. Ok? Daí eu vou ter os pontos, ó. Novamente. Ó. O ponto 1 e 0. Eu vou ter quem? O seno de 0 é 0. Né? E vou ter o cosseno de 0 é 0, né? Desculpa, o cosseno é 1. Observe que primeiro, aqui ó, é cosseno e seno, certo? Lembre-se disso, ó, o primeiro é cosseno e o segundo é seno. O outro exemplo, que é isso aqui, ó, né? Ó, que é esse. O cosseno e o seno. Só que aqui o ângulo, que ângulo correspondente aqui? Não é o ângulo de 90 graus? Então, ó, 90 graus é o π sobre 2, que é quanto? 1. E se for o cosseno? Vai ser igual a quanto? 0. Ok? E o outro ponto, o A', que está bem aqui, ó, né? Ó, o A'. Lembre-se, cosseno, não está riscando. Cosseno e seno. Ó, o seno de 0, né? E o resultado aqui, isso aqui é o resultado. Só que esse ponto aqui, ele equivale a quem? A 180 graus. 180 graus. Só que ele vai ser igual a quanto? 0. E aqui é menos 1. Menos 1. Cosseno de 180 é a mesma coisa que o π, que é igual a quanto? Ó? Menos 1. Certo? E para finalizar o ponto aqui, né? Mesma ideia, ó. Vou ter o seno de 270, que é 3π sobre 2, que vai ser menos 1. Porque o seno é o segundo elemento, não pode esquecer. Esses pontos aqui é cosseno e seno, cosseno e seno, cosseno e seno, cosseno e seno, certo? Então, vai ser igual a 0, certo? Professor, e o ponto ali, o ponto A? O ponto A vai ter a mesma ideia, ó. Só que não é 0 graus, né? 360 graus, né? O 0 grau, não sempre repito que o 0 é a mesma coisa que 360. Então 0, bota aqui, ó. 360, o 2π, que é 0. E o cosseno, o tamanho não é 1, né? Ó, não é 1, ok? Então agora vamos fazer exemplos. Ó. Só observando você consegue fazer rapidamente. Ó. Como é que a gente vai fazer aqui? E professor, dá para fazer esse negócio rápido? Dá. Só a gente observar. Primeiro, aqui é quanto? Seno. Vou fazer o arco bem aqui, ó. Assim. Só com esses ângulos, certo? Ó. 0 ou 360. 90. 180. 270. Vamos botar os pontos agora? Os pontos eu vou botar com o giz de outra cor. Que ponto é esse aqui? Ó? Essa medida é 1, então é 1 e 0. Esse ponto aqui é o ponto 0 e 1. Esse ponto aqui vai ser o ponto, vou botar aqui em cima, vai ser o ponto menos 1 e 0. E esse ponto aqui vai ser 0 e menos 1, certo?
Tendo em vista isso, a gente vai lá e vai fazer agora os valores. Encontrar os valores, certo? 90 graus. Não é assim, né? Cosseno e seno, 90 graus. 90 graus. Seno é quanto? 1. Então esse valor é 1. 180 é quanto? 180. 180. Não é cosseno? Cosseno é o primeiro, menos 1. Cosseno de 0. 0 é aqui. O cosseno não é o primeiro, né? Não, o primeiro, ó, é quanto o primeiro? 1. 270 embaixo. O seno é quanto? Menos 1. Ok? Então, eu vou poder pegar e colocar os valores. Ó. Lembrando que eu tenho que colocar entre parênteses porque é negativo. Ó. E embaixo, seno de 0. O seno, né, o segundo termo, é 0. Então, isso aqui é 0. Tangente de 180. E, professor, só a gente não estuda tangente. Mas o que é a tangente? A tangente de um ângulo é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Aí, só que ângulo vai ser esse em específico? Esse ângulo não é alfa. Esse ângulo a gente conhece ele. Que ângulo vai ser ele? O ângulo é 180. Então fica 180. Aí fica 180, 180. Quanto é o seno de 180? 180, o seno, né, o segundo elemento, é 0. E o cosseno de 180? Menos 1. 0 dividido por menos 1 é igual a quanto? 0. Então, esse termo aqui, ó, cadê você? Tá aqui. É 0. Cosseno de 270. 270 está bem aqui, ó. Né, esse valor aqui? 0. Tudo isso aqui deu 0, 0, 0 e 0. Né? E o cosseno de 0 é 1. Então, fica assim, ó. Em cima deu menos 1 e menos 1. Ó, menos 1 e menos 1, que dá igual a quanto? Menos 2. Certo? Vamos para frente para mais um exemplo. E, professor, agora complicou isso aqui. Complicou não. É só você pegar e substituir no lugar do x, π sobre 2, que é 90 graus, né? Quando você vai fazer isso, vai ficar assim, ó. Ó, quanto é, né, π sobre 2, né? Se eu botar aqui, ó, 2x, 2x, fica 2. Aqui não é π sobre 2, aí fica π sobre 2. Cancela π com π. Desculpa, cancela 2 com 2, tchatum, fica só o π. Tá vendo? Aqui o π, o x é π sobre 2. E embaixo, mesma coisa, ó. Eu vou pegar o 4x e substituir por π sobre 2. Cancela, ó, dá 2π. E aqui do mesmo formato, né? π sobre 2, né? Só que aqui está dividindo por 2. Então fica π dividido por 4, certo? Aí agora vamos apagar aqui para visualizar. Opa! Vamos apagar aqui para visualizar direitinho, tá? Menos 1, 2 e 1, né? 0 e menos 1. Por que, professor? Vamos lá. Se a gente pegar o círculo trigonométrico, o cosseno de 180 é menos 1. O seno de 90 é 1, só que aqui tem um 2, né? A tangente de 360 é a mesma coisa que a tangente de 0, que é 0. E a tangente de 45, a gente, pela tabela, né, do seno, cosseno e tangente, de 30, 45, 60, a gente descobre que é menos 1. Então, fica em cima, ó, menos 1 mais 2 dividido por menos 1. Diminui em cima, né, dá 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Ok? Vamos a mais exemplos na próxima aula, né? Um forte abraço e tchau, tchau.